Olá, tudo bem? Coloquei aqui o título desse vídeo como a gênese de tudo e eu quero relatar o porquê eu estou iniciando esse canal para contar histórias. Essas histórias, elas são diferenciadas porque são baseadas em fatos reais, tá certo? Então, talvez esse vídeo fique um pouco longo, mas se você tem interesse de saber a gênese de tudo, fica um pouquinho e tenha paciência e veja a minha história. Bom, eu sou escritor, sou terapeuta emocional, pastor evangélico e agora, já desde antes, contador de história, porque eu gosto. Só que as minhas histórias, como eu já disse, são baseadas em fatos reais. E eu estou iniciando esse canal por quê? Porque é o seguinte, há um tempo atrás, no Rio de Janeiro, eu fazia uma atividade da igreja e eu colhia material de um site, se não me falha a memória, chamado Pão Diário, uma coisa assim. E nesse site eles publicavam todo dia, toda semana, uma história nova. E eu, tendo descoberto esse site, eu passei a usar esse material. Só que, como as minhas atividades também eram uma vez por semana, e aí eu, quando visitava o site, não tinha histórias novas. E aí eu ficava, repetindo histórias que eu já tinha ministrado nesse programa da igreja, né? E aí passou-se uma semana, duas, três, aí eu, preso nessa situação, procurei outros sites e não resolvi. Eu falei assim, quer saber, eu vou escrever as histórias, eu vou produzir as histórias, né? Histórias minhas, histórias de outras pessoas, histórias que têm acontecido para que eu possa usar nessa atividade que eu estou fazendo semanal e também possa fazer uma aplicação bíblica na ocasião, tá certo? E assim eu fiz. Então, eu comecei a produzir história. Produzir não dependia mais desse site do Pão Diário, né? Isso foi muito bom, para mim foi muito libertador, né? Porque eu descobri que eu também podia ter experiências, né? De escrever as histórias. E depois disso eu acabei escrevendo um livro autobiográfico, depois publiquei um segundo livro, que é já baseado nessas histórias, como título Histórias Incríveis que Impactarão Sua Vida. Enfim, e hoje eu tenho material, eu tenho escritas mais de 180 histórias, todas elas baseadas em fatos reais. Então, quais são os critérios que eu adotei para me escrever uma história e saber que essa história aconteceu de fato? Eu passo essa história pelo um crivo, né, de testemunhas ou de pessoas que ouviram para ver se bate as informações e eu vou colhendo aí nesse sentido, né? Se eu tiver dúvida, eu não escrevo a história. Se for muito fantasiosa, é porque tem umas histórias que algumas pessoas, sabendo que eu gosto de contar história, de escrever história, vinham até a mim para contar histórias. Então, eu ouvia essas histórias, mas achava assim um tanto assim fantasiosa demais. Então, eu preferia não colocar na minha coleção, né, de histórias. E aí o seguinte, eu quero aqui fazer menção do Bruno, Bruno dos Causos, né? Que eu acompanho o canal dele também, eu acho muito bacana. Tem outros também, mas eu acompanho especialmente ele. E por duas vezes eu entrei em contato com ele através do Facebook e através do Instagram, né? Eu entrei em contato, tentei comunicar com ele, porque eu queria ceder algumas histórias para mim, histórias essas que já foram publicadas em um livro, tá certo? Tem mais de 150 histórias que não foram publicadas em livro. Então essas eu não ia ceder para ele, porque são histórias minhas, que eu escrevi, que eu catei e escrevi. E eu não tive retorno, né? E eu gosto das histórias dele. Tá certo que algumas são bem bacanas, umas chocantes, outras não, outras muito singelas, mas enfim.
são muito bem contadas. Ele é um bom contador de história. E aí eu me senti assim um pouco frustrado, porque eu não queria só ver as minhas histórias sendo contadas pelo Bruno, mas eu queria que ele desse continuidade, né? Pelo menos uma vez por semana. E por esses dias, já tem umas quase 2 semanas que ele não coloca, não posta histórias novas. E aí eu falei assim, quer saber? Eu vou abrir um canal, porque eu tenho alguns canais, tem um canal de Nunes Bike, tem falando sobre finança, tem canal de humor, né? Que eu sempre sou muito eclético assim nessas atividades, enfim. Então eu resolvi, tomei iniciativa para mim criar um canal e narrar e contar as minhas próprias histórias, né, que foram colhidas desde 2010. E eu continuo escrevendo, né, umas histórias bem bacanas, baseadas em fatos reais, tá certo? Enfim, então essa aqui é a gênese de tudo, tá certo? Em relação a contar histórias. Se você gosta desse tipo de pegada, se você gosta desse tipo de material, se você aplica um pouquinho o seu tempo, você dá uma curtida aí, né? Dá um like, compartilha, se inscreve no canal que está iniciando agora, tá certo? E dá uma força para mim, porque eu tenho hoje mais de 180 histórias escritas e eu vou começar postando uma história por semana. Então eu tenho praticamente aí quase 4 anos, né? Quase 4 anos de hoje já de histórias escritas para serem postadas, tá certo? Então, beleza? Tamo junto. E canal, o nome do canal? Alguém aqui falou sobre o nome do canal, Histórias Reais. Histórias Reais é o nome desse canal, beleza? Tamo junto.